Queridos irmãos, mais uma vez é uma alegria estar com vocês aqui para compartilhar um pouco dos estudos que eu tenho feito aqui das profecias. Mas antes que eu me esqueça, eu também quero aqui enviar um abraço para os irmãos de outros países. Eu já recebi aqui algumas mensagens que estão nos acompanhando aqui na Sala 57, de modo muito especial aqui para os irmãos lá de Portugal, na pessoa ali do meu amigo Felipe Reis, do irmão Felipe Reis, e outros irmãos mais aí que têm acompanhado também aqui as reuniões da Sala 57. Um grande abraço para vocês. Eu sei que o fuso horário é um pouco diferente, alguns estão ali mais tarde, né, acompanhando, mas estão juntos também, unidos em oração e em propósito e em missão também. Quero também aproveitar, amigos, para indicar aqui dois livros da CPB, da Casa Publicadora Brasileira. O primeiro é esse aqui, ó, Apocalipse 13, um livraço do teólogo Marvin Moore. O subtítulo é Leis Dominicais, Boicotes Econômicos, Decretos de Morte, Perseguição Religiosa. Isso tudo poderia realmente acontecer? Está aqui, né? O autor, ele mescla aqui o conteúdo profético com informações bastante atualizadas sobre um tema vital, né? Para entender essa minha série aqui, esse livro aqui eu diria que é o melhor, ok? O outro, eu acabei não trazendo aqui, mas é o livro do Dr. Mervyn Maxwell, né? Um clássico já da CPB, que é Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse. Um livro bem detalhado, Apocalipse verso por verso. É um material que vale muito a pena conhecer. Temos outros livros também na CPB sobre profecias, da Casa Publicadora Brasileira. O site é cpb.com.br. Visita lá, conheça, né, os nossos materiais, tem muita coisa boa ali para você se alimentar, tá bom? Um conteúdo que eu costumo dizer assim, são fontes limpas, né? Material que é aprovado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e você pode consumir com tranquilidade. Também uma outra informação aí, que não sei se todos já sabem, mas a próxima lição da Escola Sabatina vai ser justamente sobre as 3 mensagens angélicas. Então, o nosso último tema aqui, né, da série de 5, ele vai acabar sendo uma introdução geral à lição da Escola Sabatina, né? Vai até ajudar no estudo aí, né? Semana que vem, na outra semana, eu estarei indo para Novo Tempo lá para gravar com o meu amigo, o pastor Vinícius Mendes, os comentários da lição do trimestre, né, do próximo trimestre, sobre as 3 mensagens angélicas. Então, peço que até orem por nós também, para que possamos produzir aí um bom conteúdo de comentários sobre a lição da Escola Sabatina. Conforme a irmã Janete já orou aqui, né? Nós tivemos, então, nos domingos anteriores, e se você perdeu, você pode acompanhar a gravação aqui no canal. No primeiro domingo da série, nós estudamos Apocalipse 11 e a besta que surge, que emerge do abismo. E nós vimos ali que, biblicamente, e Ellen White confirma isso, né? Essa besta ela está relacionada com a Revolução Francesa. Então, a besta que tem uma identificação simbólica com o Egito e com Sodoma. Egito não mais existia como império, então ali, obviamente, que é um símbolo, e Sodoma muito menos, né? Tinha sido destruída por Deus fazia muito tempo já. Então, essas duas cidades, esses dois locais geográficos, né? Eles identificam a Revolução Francesa no sentido de que ali a palavra de Deus foi banida, tentaram também acabar com a crença em Deus, o Deus bíblico verdadeiro. Nós vimos aí muitas maneiras, né, formas com que eles tentaram fazer isso. E Sodoma identifica a libertinagem sexual, o desprezo com o casamento bíblico. Isso também aconteceu ali durante os tempos da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ficou no passado, mas o mundo hoje ainda houve os ecos dessa revolução. Ideologias como o marxismo, comunismo, por exemplo, né, o secularismo, o neo-ateísmo, tudo isso acaba, o existencialismo, o humanismo secularista, enfim, movimentos filosóficos, ideias que vêm inspiradas ou inspirados na Revolução Francesa. Vários autores seculares mesmos admitem que, por exemplo, o marxismo ele se inspirou na Revolução Francesa. Então, não pensem que hoje nós nos livramos da influência da besta do abismo, ela continua aqui, né? As 3 bestas estão atuando em sincronia, de alguma forma, nesses últimos tempos, e nós precisamos estar atentos a isso,
estudando a Bíblia profundamente e proclamando a resposta de Deus, que vai ser o último tema da série, que são as 3 mensagens angélicas. Vocês perceberão que nas 3 mensagens angélicas nós encontramos realmente ali o antídoto contra essas mentiras satânicas, né? No domingo seguinte estudamos sobre a besta do mar, Apocalipse 13, então, e as 2 bestas estão ali, né? Primeira parte do capítulo 13, nós vimos então a atuação do romanismo, né? A identificação dessa besta com Daniel, Daniel 7 tem a ponta pequena, né? Que vem de Roma, da cabeça do bicho que representa Roma, da Therion que representa Roma. Então não tem como errar. O paralelo é muito claro. Até os animais que aparecem ali em Daniel 7, de alguma forma se repetem em Apocalipse 13, porque a besta que vem do mar, mar significando povos, multidões, nações e línguas, né, como diz Apocalipse 17, verso 15, por exemplo, e o próprio Daniel, né, em suas visões mostra que animais representam reinos. Isso identifica, então, a besta e a ponta pequena como sendo um poder que vem de Roma, portanto, ali não tem como errar, né? É a igreja romana, o papado romano, especialmente sua fase medieval de perseguição intensa, ali nos 1260 anos, de 538 a 1798. Tudo isso já vimos, estou apenas aqui fazendo um resumão para vocês, certo? E esse poder, representado pela besta do mar, vai até o fim da história, assim como a ponta pequena também. Até mostrei um gráfico para vocês, né, domingo passado, mostrando assim claramente que ponta pequena e besta do mar são o mesmo poder, atreveu-se a mudar os tempos e a lei, perseguiu o povo de Deus, elevou-se contra o santuário de Deus, usurpando o ministério sumo sacerdotal de Jesus. Tudo isso já vimos e não é difícil de perceber, inclusive autores protestantes, o próprio Isaac Newton, né, já percebia que essa besta, né, que é instrumento de Satanás, como as outras também são, ela identifica realmente o papado romano. E hoje eu vou já compartilhar minha tela com vocês, preparei mais um preze. Eu sempre tenho deixado com o pastor Wagner, né, o link para os prezes que eu tenho feito. Quem quiser, desejar, depois pode solicitar ao pastor Wagner e ele vai passar para vocês, então, esse material aí, tá bom? Para vocês recordarem, para usarem em pequenos grupos, no seu estudo pessoal, como desejarem. Não tem copyright, isso aqui é livre para quem quiser utilizar e fico feliz de que assim o façam. Tema geral da série, Therion, as bestas do Apocalipse e a batalha final. Eu sempre tenho citado aqui o Schopenhauer, esse filósofo alemão que escreveu: quem espera que o diabo ande pelo mundo com chifres será sempre sua presa. É ingenuidade pensar que Satanás aparecerá na sua aparência de anjo caído, né? Ele sempre tem usado instrumentos para enganar, destruir, causar perdição, e ele tem usado essas 3 bestas com muita eficácia, né? E o tema de hoje, então, a besta da terra, é a parte 2 de Apocalipse 13, ok? Só recordando, lembram que Apocalipse, como uma boa literatura hebraica, né? Ela segue uma estrutura quiástica, né? Que era muito comum na literatura judaica, hebraica. E no centro dessa organização literária ficava sempre aquilo que é mais importante. Então, no núcleo do quiasma do Apocalipse, está o grande conflito. Então, você pode estender um pouquinho, quem sabe colocar ali o capítulo 10 e ir até o 14, mas enfim, está ali, né? 11 a 13. Então, as batalhas, né, da igreja contra o dragão, o cordeiro, Jesus vencendo esse dragão, e as bestas atuando no mundo, causando destruição e engano. Então, veja aí, o núcleo é a parte mais importante. E no núcleo do Apocalipse está realmente o conceito, a ideia, a descrição do grande conflito, ok? Apocalipse 13, então, vamos lá, vamos ler juntos. Apocalipse 13, os versos 11 a 18. Abra sua Bíblia ali em Apocalipse 13, vamos ler juntos. Eu vou ler de uma só vez e depois a gente volta recapitulando alguns elementos que aparecem ali claramente. Apocalipse 13, de 11 a 18. Vi ainda outra besta emergir da terra. Depois eu comento aqui, mas você já começa a perceber que
terra como oposto ao mar, né? Só pode ser uma região pouco povoada, já que mar representa povos, multidões, né? Vi outra besta emergir da terra, tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Você sabe quem é, né? O papado ali que sofre essa ferida em 1798 com a prisão do Papa Pio VI por Berthier, um general napoleônico. Então, não temos como errar aqui. A segunda besta, ela exerce autoridade na presença da primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Processo que está em andamento ainda, né? Essa cura. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra, engana, né? Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem, ou uma cópia, né, a besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer, olha um decreto de morte aí, fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta, aquela cópia que foi feita. A todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa. E aqui nós vemos um decreto, né? Porque diz assim, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, um decreto aqui que nós entendemos como sendo, já vou dar um spoiler aqui, do domingo que vem, um decreto dominical que vai cercear liberdades. Isso eu vou deixar para mais adiante, então. E o último verso aqui diz assim, o 18. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de um ser humano, não é coisa, né? Um número de ser humano, um número de homem, humano. E esse número é 666. Então, essa parte final aqui do capítulo ficará para o domingo que vem, você não pode perder, tá bom? É o desdobramento do tema de hoje. Então, o que temos aqui? Primeiramente, a terra, como já disse aqui, ela é oposição ao mar, né? Então, nós temos mar como sendo multidões, terra, obviamente, uma região pouco povoada, né? Quase um deserto ali. A segunda besta, ela obriga a adoração da besta do mar. A besta do mar não tem esse poder. Não tem poder estatal, poder político, poder policial, de exército, nada. Ela não é um poder desse tipo, mas a segunda besta tem esse poder. Então ela pode obrigar a adoração, forçar a adoração da besta do mar. Faz uma imagem, uma cópia da besta. Ela faz com que aquilo que era um poder perseguidor do passado seja restaurado, uma cópia daquele poder ressurge no mundo. A segunda besta faz isso. E ela tem uma marca aí, né? Uma marca identificadora, que é um poder humano, não é um poder divino, portanto é uma contrafação, certo? E, inclusive, chega um momento que institui um decreto de morte, manda matar quem não obedecer a besta, né? A primeira besta. Isso já aconteceu no passado e é uma volta, então, no tempo, praticamente. Tudo isso a gente viu no texto aí, né? Outra coisa, né, que fica muito claro, a besta da terra é um poder político importante, porque faz com que toda a terra, ela tem poder de fazer com que toda a terra sirva aos seus propósitos. Então, é um poder político importante, né? Segundo, a besta da terra tem autoridade global, como já vimos, faz com que toda a terra. Ela também é um poder do tempo do fim, porque o texto aqui deixa claro que depois disso não acontece, não vai vir um outro poder, né, sucedendo essa besta. É a última besta, então as bestas do mar e da terra, elas caminham para o fim. Isso fica claro aqui no Apocalipse 13 e também lá em Daniel capítulo 7. E a besta da terra é um poder cristão. Como sabemos disso? Vamos lá, vamos detalhar o item 3. Em Apocalipse 16, a primeira das 7 últimas pragas, a primeira das 7 últimas pragas é dirigida aos portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Ponto. Está claro aqui, né? A besta da terra é quem impõe essa marca. E se essa marca está presente numa das 7 últimas pragas, que antecede ali o fim mesmo, né? A volta de Jesus, então essa besta só pode ser um poder do tempo do fim.
E, com respeito ao item 4, a palavra cordeiro aparece 31 vezes em Apocalipse, 30 delas aplicadas a Jesus. E uma delas, a besta que quer imitar Jesus. Logo, essa besta só pode ser realmente um poder cristão. É aquele tipo de poder que se opõe a Cristo, mas quer parecer com ele. Apropriadamente chamado, então, de anticristo, né? Então, é um poder cristão, poder religioso. Isso tem que ficar bem claro na mente de vocês, ok? Com respeito aos 2 chifres que aparecem ali, né? Eu não tinha um cordeiro para colocar aqui na tela, coloquei aí acho que é um carneiro, né? Com esses 2 chifres aí espiralados, né? Mas, enfim, pensem nos chifres, né? O Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 907, material que é publicado também pela CPB, explica assim, ó: os 2 chifres podem ser interpretados como 2 características notáveis do sistema de governo norte-americano: a liberdade civil e religiosa, ambas garantidas pela Constituição dos Estados Unidos. A liberdade civil encontrou sua expressão na forma republicana de governo e a liberdade religiosa no protestantismo. Então, segundo muitos teólogos aí, os 2 chifres seriam, então, a liberdade religiosa e o protestantismo, que no fim da história acaba apostatando, né, na verdade. Mas, inicialmente, essa nação ela começa em bases muito sólidas. O verso 11 diz, de Apocalipse 13, que faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Quando lemos isso, a nossa mente ela é transportada, se nós conhecemos bem os textos, né? Por isso que é bom conhecer a Bíblia, por isso que é bom fazer o Revivados por sua palavra, ano bíblico, ler sempre a palavra, porque quanto mais você está mergulhado na palavra, mais fácil fica entender as profecias como as do Apocalipse, porque elas trazem sempre conceitos, ideias, tipos, metáforas oriundas do texto bíblico. O livro do Apocalipse é um dos mais hebraicos do Novo Testamento. João era um judeu. Então, quanto mais você lê a Bíblia, repito, mais você entende o Apocalipse, ok? E o que vem à mente quando lemos isso é Daniel 3, é inevitável. Por quê? Lá em Daniel 3, eu não vou ler aqui o texto, você conhece a história, o rei Nabucodonosor erige uma estátua muito alta, talvez até um poste ídolo, alguma coisa assim, porque as medidas eram bem desproporcionais, era muito mais alta do que larga, né? Depois eu voltarei a essa questão das medidas, porque elas também nos fazem, elas remetem, né, ao finalzinho do Apocalipse 13, mas deixemos para frente isso. Então o rei, ele quer obrigar as pessoas a quebrar a lei de Deus, aquelas que guardam a lei de Deus, né, os hebreus. No caso aí, o ataque foi ao 2º mandamento: não farás para ti imagem de escultura, não te prostrarás, não adorarás essas imagens. E o rei constrói uma imagem que representava todo o panteão dos deuses lá de Babilônia e obriga todos a se ajoelharem. E se não fizerem isso, haveria um decreto de morte. Então você tem um decreto contra a lei de Deus e um decreto de morte contra aqueles que não guardassem, não obedecessem à lei humana. Que cenário interessante, né, que se repete no tempo do fim. 3 jovens, como você conhece bem a história, hebreus, foram fiéis. Poderiam ter pensado, mas é só uma estátua, nós vamos apenas nos prostrar aqui, no coração não estamos adorando essa estátua, só para, né, não ser fanáticos e não perder a vida por causa de uma bobagem. Não. Eles foram fiéis à lei de Deus. Muita gente no tempo do fim vai pensar, mas é só um dia da semana, o sábado, qual o problema? No coração eu sirvo ao meu Deus. Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus, não questionar a vontade soberana de Deus e ser um testemunho para o mundo. Esses jovens foram um testemunho que até hoje fala vividamente, né, àqueles que leem a história e ouvem a história. Essa história vai se repetir. Só que o mandamento que vai ser quebrado não é o 2º, agora será o 4º. Nós veremos isso com mais calma no próximo domingo. Mas o paralelo aqui, assim como também temos paralelo com Daniel 7, é muito evidente, né? Fogo do céu. Faz com que até fogo do céu venha, né, caia ali. Então, veja só, é inevitável também nós sermos transportados para 1 Reis 18, quando o fogo do céu indicou o Deus verdadeiro. Não se esqueça que as bestas e o próprio Satanás, o anticristo, tenta sempre fazer uma contrafação daquilo que Deus fez e faz, né? Então, assim como Deus enviou o fogo do céu sobre o altar construído por Elias, essa besta vai fazer descer fogo do céu, tentando mostrar que é um poder verdadeiro, talvez até o poder de Deus ali, né?
Malaquias capítulo 4, eu vou ler para vocês aqui o verso 5 e depois o 4. Eu vou inverter aqui a ordem, tá? Malaquias 4, 5 diz assim: Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí o texto continua dizendo que ele converterá o coração dos pais, dos filhos e tal. Então, eu vou lhes enviar o profeta Elias antes que venha o terrível dia do Senhor. Nós sabemos que o remanescente de Deus, a igreja de Deus nos últimos dias, ela é representada tipologicamente pelo Elias e também por João Batista. Então, nos últimos dias virá um povo proclamando essa mensagem poderosa. E o verso 4 diz, lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel a saber estatutos e juízos. Faz parte da mensagem do Elias, do tempo do fim, do povo de Deus, pregar a respeito da lei de Deus. A graça de Deus, sim, mas a obediência por amor em reconhecimento à salvação. Então, a lei de Deus deve ser exaltada da forma certa, pela vida do remanescente. A mensagem do Elias no tempo do fim, a semelhança da mensagem do Elias daquele tempo, é a de que nós temos que obedecer à palavra de Deus, não só a lei dos mandamentos, mas a lei como representando a palavra, né? A lei e os profetas. Então, a exaltação da palavra. E você vê que as bestas estão atacando a palavra o tempo todo, as 3 bestas. Depois nós vamos reforçar esse conceito, porque ele é central aqui na minha série. A palavra de Deus está sendo atacada de todos os lados, pela esquerda, pela direita, pela besta do mar, da terra, do abismo, e nós temos que tomar cuidado com isso. Então, Malaquias exalta a lei, né? E Mateus 7:23, você conhece bem o texto, né? Aquele que diz assim, não é mais importa obedecer a Deus, esse Atos 5:29, né? É aquele que diz assim, Senhor, nós não fizemos milagres em teu nome, só faltou dizer, fizemos chover fogo do céu, né? Não fizemos milagres e sinais e tudo mais. Aí Jesus diz, apartai-vos de mim, vocês que praticam o pecado, a iniquidade. E a definição simples da Bíblia para pecado é a transgressão da lei, né? Então, vocês operaram milagres, fizeram chover fogo do céu, mas não obedeceram à lei de Deus. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus é que entrará no reino dos céus. Então, nós vemos aqui um embate entre sinais miraculosos, lembrando que Satanás também opera sinais, e a fidelidade à lei de Deus. Quando essa besta operar coisas desse tipo, de que lado ficaremos? Dos nossos sentidos ou da palavra de Deus? Há muitas pessoas que se baseiam unicamente nos sentidos, né? E assim estão correndo perigo. Nós precisamos estar fundamentados firmemente na palavra de Deus, ainda que os nossos sentidos talvez digam outra coisa. Nós precisamos ir pelo que está escrito, ok? Vamos lá. Para recordar aqui alguns tempos, né? Talvez seja importante nós aqui fazermos essa linha do tempo junto aqui, para ver onde as 3 bestas se situam, né? A mais antiga, obviamente, é a besta do mar. Ela tem um período de atuação mais intenso ali entre 538 com o edito de Justiniano, em que é permitido que ela persiga, prenda e até mate, né? Falamos da Inquisição aqui no domingo passado, por exemplo. Então foram 1260 anos de terror. A igreja verdadeira, o povo de Deus verdadeiro, teve que pregar vestido de pano de saco, né? Como diz lá em Apocalipse 11, escondidos como os valdenses. A igreja verdadeira estava no deserto, enquanto a contrafação atuava no mundo, perseguindo e causando destruição. Mas em 1798, com o fim dos 1260 anos proféticos, há uma ferida mortal desferida contra essa besta. E aí, contra uma das cabeças dela. E aí o que acontece? Papa Pio VI é preso, como já vimos, né? Parecia que a Igreja Romana não mais se levantaria. Acontece que a profecia diz que a ferida seria curada e toda a terra se maravilharia seguindo a besta. Em 1929, não é uma data profética, não entendo isso como uma data profética, né? Apenas coloco aqui como uma data histórica. Acontece ali o Tratado de Latrão, né? Assinado o Tratado de Latrão. As terras que hoje compõem o Vaticano são devolvidas ao papado e de lá para frente, né, o processo de cura vai se processando, certo? É um processo que está em andamento e terá pleno cumprimento mais para o fim. Vamos ali na segunda linha. 1776, começa então a história da nação norte-americana protestante, né? 1776.
Após as duas guerras mundiais, então, os Estados Unidos despontam como potência mundial inigualável, e assim vai até o fim, né? Não tem para a China, não tem para a União Soviética, que já caiu também, né? Serão os Estados Unidos, a nação mais importante no cenário profético, a segunda besta, como já veremos aqui do Apocalipse, certo? E em 1789, quase ali no mesmo período em que nascem, né, os Estados Unidos da América, acontece também a Revolução Francesa. Esse poder que Satanás usa intensamente por um tempo, enquanto a besta do mar estava indisponível, e que causa tantos estragos ideológicos presentes no mundo até hoje. Aí estão, então, as três bestas atuando de alguma forma até o tempo do fim. O que veremos daqui para frente agora, irmãos, é uma aproximação interessante entre a besta do mar e a besta da terra. Embora uma seja romana, a outra seja protestante, haverá uma aproximação. Aquilo que nos tempos de Ellen White era um abismo, ela diz que haveria de ser transformado em uma ponte. Eu imagino que quem leu o livro Grande Conflito, que nós vamos entregar aí aos milhões no mundo, né, dentro de pouco tempo, aí, um mês e pouco, dois, aquilo que está no Grande Conflito deve ter causado estranheza para as pessoas no século XIX, quando leram isso pela primeira vez. Porque Ellen White disse que esses poderes darão as mãos e haverá uma ponte entre eles. Só que no tempo de Ellen White isso era inconcebível. Havia realmente um abismo entre a Igreja Romana e os Estados Unidos protestantes, o protestantismo americano. Os protestantes americanos chamavam os católicos de papistas, os seguidores do Papa. Havia preconceito, né, e uma distância muito grande. Mas, quando um profeta de Deus fala, as coisas acontecem, porque vem de Deus. E essa aproximação tem sido verificada de forma muito clara. Eu poderia falar dos 30 encontros que já ocorreram entre papas e presidentes norte-americanos, como representantes dessa nação, né? Mas eu vou focalizar aqui aquele que foi um dos mais impressionantes para quem conhece as profecias. E eu assisti em tempo real, né? Eu acompanhei atentamente cada discurso do Papa Francisco quando ele esteve nos Estados Unidos em setembro de 2015. Não sei se vocês se lembram, foi assim uma sucessão de profecias cumpridas em poucos dias. Então ele é recebido no aeroporto com honras de Estado, algo que é concedido a pouquíssimas pessoas, uma honraria dessa. A família presidencial, na época Barack Obama, né, foi receber com tapete vermelho o maior representante da Igreja de Roma, na Igreja Católica Apostólica Romana, o Papa Francisco. Repito, uma honraria concedida a pouquíssimos na história. Bem, aí vieram os discursos, né? No dia 23 de setembro de 2015, Francisco, que na verdade se chama Mário Jorge Bergoglio, né, cardeal argentino, depois Papa Francisco, ele disse lá na Casa Branca, primeira vez que um Papa discursa em frente à Casa Branca, sede do governo norte-americano, abre aspas, a mudança climática é um problema que não podemos deixar para as gerações futuras. Estamos em um momento crítico. Estamos a tempo de fazer a mudança de que necessitamos de criar um mundo sustentável. Ele usa o microfone aberto para o mundo, na Casa Branca, para falar principalmente desse assunto que tem ocupado muito espaço durante o seu pontificado, as mudanças climáticas. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, mas domingo que vem você vai entender por que o Papa tem enfatizado tanto esse assunto das mudanças climáticas e não perderia a chance de falar sobre isso lá, nos Estados Unidos. É bem interessante esse detalhe aí, viu? Fiquemos com isso em stand-by até domingo que vem. Aí os jornais começaram a fazer a cobertura, né? Vários jornais de todo o planeta cobrindo esse grande evento do Papa indo aos Estados Unidos e o Papa clamando por um novo sistema de governo global para enfrentar as mudanças climáticas. E ele então propõe um governo mundial para salvar o planeta. Que interessante, não? Se você já leu O Grande Conflito, e eu estou publicando uma série de vídeos em meu canal, toda semana eu publico um vídeo de cada capítulo do Grande Conflito. Se você conhece esse livro, se já leu esse livro, você entende o que isso aqui significa, né? Se não leu, me permita dizer, está na hora de ler. É o momento, né? Vamos lá. No dia 24, então, ele foi ao Capitólio, e lá no Congresso norte-americano, de novo, pela primeira vez, um Papa discursa naquele ambiente, naquele local, na Casa de Leis dos Estados Unidos. E ele, então,
emociona, né, as pessoas ali, enfim. E lá ele diz que precisamos vigiar os fundamentalistas. Recado interessante esse também, viu? No Congresso, na Casa de Leis, ele diz que é preciso vigilância contra fundamentalismos. E também, obviamente, falou sobre mudança climática ali, né? Aplaudido de pé 36 vezes pelos congressistas e convidados. Foi difícil até de ele falar com tantas sessões de aplausos. E chega a emocionar ali o presidente da Câmara, o John Boehner, né? Na época, Joe Biden, hoje presidente, era um dos senadores, né? Então ele emociona, todos ficam ali maravilhados, né, com as palavras e a presença do Papa Francisco, né? A nação norte-americana se maravilhou com a presença dele. Ele pede, olha que interessante isso aqui, meus amigos, no site do jornal Observador, destacaram como título: Papa Francisco, Estados Unidos podem curar feridas abertas no mundo. Impressionante, né? Para quem conhece ali, leu, né, estudou o capítulo 13, que fala de feridas curadas, ele usa essa expressão, né? Estados Unidos podem curar feridas abertas no mundo. Bem, naquele mesmo dia, ele vai ali à sacada do Capitólio, olha a multidão ali reunida em Washington, e ele reza, abençoa a nação norte-americana. Um evento que chamou a atenção de muita gente, inclusive eu li no jornal Estado de São Paulo, aqui do Brasil, um importante jornal brasileiro, o articulista, a pessoa que escreveu a matéria, admirada. E o jornalista, inclusive, aponta isso, né? Ele diz assim, olha, no século XIX, uma cena dessa seria inconcebível. Mas acabamos de ver um Papa ali na Casa de Leis abençoando a nação norte-americana protestante. Realmente, fotos assim impressionantes, proféticas, né? No dia 26, ele foi até Nova York, na sede da ONU. Ele discursou para líderes de 193 países. Na ocasião, estava lá a presidente Dilma Rousseff, com outros muitos representantes mundiais. E ali o Papa também deu seus recados. Repito, assisti cada um desses discursos em tempo real, atento a cada palavra. O que me chamou a atenção ali na ONU foi o Papa ter falado sobre a necessidade de se deixar de lado ideologias e procurar o bem comum. Vamos deixar de lado as diferenças, né? Isso é o princípio do ecumenismo, né? Todos juntos para salvar o mundo, na ótica dele, né? No dia 27, foi no dia seguinte ou no mesmo dia? Deixa eu ver aqui. No dia seguinte, ele foi até a Filadélfia e ali, em frente ao Independence Hall. Para quem não sabe, foi nesse local que a independência, né, melhor dizendo, a Constituição norte-americana foi assinada em 1787. Um local icônico que remete a leis e à Constituição norte-americana, que prevê, como daqui a pouco veremos com mais detalhes, a separação entre Estado e Igreja. Ali, no Independence Hall, o Papa falou também sobre leis. E ele disse que não há futuro sem leis a favor da família. E nós sabemos, e vamos saber um pouco melhor também, quem não sabe ainda, na semana que vem, o que o Papa entende por leis a favor da família, do meio ambiente, qual é a proposta dele nesse sentido. Então, ele escolheu a dedo o local que tem que ver com a Constituição norte-americana para falar também de leis. Enfim, foi uma passagem meteórica ali para os Estados Unidos, e aí nós temos as consequências. Na própria revista, o site da revista Christianity Today, uma publicação cristã, né, apontou o seguinte, que de anticristo a irmão em Cristo. Como os pastores protestantes veem o Papa. E realmente a mudança na visão deles foi bem acentuada, e nós vemos aí alguns gráficos, um gráfico aqui mostrando, né, 3 gráficos mostrando como que a visão dos protestantes americanos mudou em relação ao papado, com o tempo, especialmente após essa visita. Então, veja só, pode um católico nascido de novo, né, ser tido, né, como um cristão nascido de novo? 90% acreditam que sim, e é óbvio que sim, né, nesse caso aí, né. A sua visão sobre o Papa Francisco, a sua forma de ver o Papa Francisco como um cristão genuíno, né, e irmão em Cristo, como é isso aí? 63% entendem que sim, o Papa pode ser visto dessa forma. E você dá valor aí à visão, às opiniões teológicas do Papa Francisco, acham que elas importam?
Aí, nesse caso, menos pessoas entenderam que sim, mas 42%, quase metade também, entendem que as opiniões teológicas do Papa Católico, elas importam sim. Isso, repito, numa nação que é a maior nação protestante do mundo. Então, quase 4 em cada 10 dizem que o Papa, conhecido por sua humildade e preocupação com os pobres, tem tido um impacto positivo sobre suas opiniões a respeito da Igreja Católica. Isso nos Estados Unidos. Então, a eleição do Papa Francisco realmente foi estratégica. E eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas ele conseguiu recuperar uma imagem arranhada da Igreja Católica que vinha sendo aí perturbada por casos de pedofilia, de corrupção lá no Banco do Vaticano e outras muitas coisas. O Papa Francisco, com essa atuação dele, né, mais pastoral, ela acaba realmente recuperando a imagem da Igreja Romana perante o mundo. E aqui você vê, então, o resultado disso nesses gráficos aqui, que se referem aos Estados Unidos. Capas de revistas importantes como a Time destacaram coisas assim, ó, Papa Francisco encontra a América. E quantas capas, né? E isso aqui são só 3 que eu coloquei da Time, tem várias outras publicações e Papa na capa. Se o Papa João Paulo II era pop, como diz uma música aqui do Brasil, esse aqui tem sido muito mais pop, né? Popular. Papa Francisco, personalidade do ano, olha aí, da revista Time. Um Papa para o Novo Mundo. O Papa do Novo Mundo também, 2 vezes na Time, sendo destacado como Papa do Novo Mundo, né? E aí revistas populares, aí até de fofoca norte-americanas, trazendo o Papa na capa, sempre com um aspecto assim mais bem positivo, e apresentado como líder para este tempo. O que diz Ellen White no Grande Conflito, entre outras coisas, os protestantes dos Estados Unidos vão estender os braços através do abismo no tempo dela, repito, a fim de dar uma das mãos ao poder romano. E a América vai seguir os passos de Roma, desprezando os direitos da consciência. A iniciativa seria dos Estados Unidos protestantes, de dar as mãos ao papado. E quando essa aliança começar a se intensificar, o que acontece? Ela vai imitar Roma, desprezar os direitos de consciência e chegar ao ponto de, como vimos aqui no Apocalipse, a decretar a morte dos que se opuserem a essa aliança que tem como objetivo salvar o planeta, ajudar o mundo, né? Então anote aí, está profetizado e vai acontecer. Vamos analisar agora um pouco da chamada teologia do domínio, ou dominionismo, ou até, como um dos desdobramentos dela, o cristianismo, o nacionalismo cristão. Repito, no primeiro domingo aqui dessa série, 2 domingos atrás, eu analisei os males, os perigos do cristianismo progressista, que tem que ver com a besta do abismo. Hoje, nós vamos dizer assim, bater no outro lado. Porque não nos iludamos, nenhuma ideologia política, nenhuma ideologia religiosa, política, vai salvar a humanidade. É uma ilusão essa. A nossa esperança vem do alto, né? O nosso reino é eterno, é o reino de Cristo. Então não podemos nos alinhar nem à direita, nem à esquerda, isso não nos compete, nós somos do alto, nós somos cristãos bíblicos, e isso é o que nos basta. Então nós temos sim que ser agora honestos em também criticar biblicamente a teologia do domínio, que está mais no espectro da direita, quando se falarmos em política, mas o meu foco aqui não é política, meu foco aqui é escatologia, ok? Fique bem claro isso, anote aí, e se alguém depois quiser usar qualquer recorte desse vídeo, saiba que eu acabei de dizer e repito, eu não estou preocupado aqui com política, muito menos política partidária. A minha preocupação é e sempre foi aquilo que tem que ver com a escatologia bíblica, que é o que nos importa realmente, tá? Pós-milenarismo. Olha só que interessante, isso já vem lá de trás, né? Assim como muitos teólogos e pastores americanos, o teólogo católico Agostinho acreditava que os cristãos teriam êxito em converter o mundo, colaborando para a chegada do milênio de paz sobre a Terra. Curiosamente, você vai se lembrar, porque eu falei disso, os adeptos da teologia da libertação defendem ideias semelhantes. Olha a teoria da ferradura, né? Ela dá aquela volta, mas lá embaixo, nas extremidades, nas pontas, elas se aproximam, né? Então, por quê? Porque a mente por trás de tudo isso é a mesma, é a de Satanás. Então ele trabalha nessa frente, naquela frente, em outra frente, mas o objetivo sempre é o mesmo, sempre converge. Então, tanto o dominionismo, a
a teologia do domínio, né, quanto a teologia da libertação, tem como aspecto bem semelhante a ideia de que o ser humano é que tem que instituir ou preparar o caminho para o reino de Deus na Terra, sempre por via política. Os dois lados têm essa mesma proposta, ok? Que é diabólica. Então, nos Estados Unidos, a gente viu aí, né, em tempos passados, e ainda atuando, né, ideias como a maioria moral, a coalizão cristã, figuras importantes como pastores, né, como Pat Robertson, Jerry Falwell, Ralph Reed e outros, né? Veja aí nas fotos, atuando nos bastidores da política, tentando influenciar a política norte-americana por meio da religião. Isso é muito comum por lá. E continua, né? Veja, a teologia do domínio, ela procura levar avante sua pauta com a ideia de se introduzir, de se misturar com a política, com a educação, o entretenimento, a mídia, a família e os negócios. Você percebe que isso nós já vimos em algum momento, quando estudamos ali a besta do abismo, o domínio, né, sendo estabelecido, as ideias sendo estabelecidas com a invasão, com a infiltração na política, na educação, no entretenimento, na mídia, na família, nos negócios? Sim, nós vimos isso quando nós comentamos aqui sobre esse senhor aí, o Gramsci, Antônio Gramsci, só que ele de um espectro à esquerda. O gramscismo seria, assim, o marxismo aplicado na cultura, o marxismo se imiscuindo, se misturando com a política, a educação. Vamos cooptar, eu falei disso, lembram? Vamos cooptar os influenciadores, a mídia, as faculdades, os professores. Então, a ideologia sendo infiltrada na sociedade por esses meios. A mesma ideia, vocês percebem? A mesma estratégia, só que, claro, Gramsci favorecendo o marxismo. Já que não deu certo pelas armas, pelas revoluções armadas, vamos usar a cultura. E os que defendem a teologia do domínio fazendo a mesmíssima coisa. A mesma proposta, vamos tomar conta da cultura. Então, alguns chegam a dizer assim que nós temos que criar repúblicas bíblicas teocráticas. Olha que ponto chegam essas ideias, né? Então, de novo, né, a teoria da ferradura. São muito semelhantes nas suas propostas. Uma série que explica bem isso lá no Netflix, né? Tem pouquíssima coisa lá que presta, né? E de vez em quando a gente encontra alguma coisa que vale a pena. Essa série vale. The Family. E ela explica muito bem como que a religião ela é usada nos Estados Unidos para fazer política, como ela está enraizada na cultura norte-americana e como Jesus e os evangelhos são instrumentalizados para levar avante um projeto de poder. Isso é interessante, tem tudo a ver com o que a gente conhece das profecias, e se você em algum momento puder assistir essa série, vai entender como é que funciona esse negócio aí, viu? Nos bastidores da política, a religião sendo utilizada. E quando o Trump foi eleito, né, nós vimos aí algumas coisas bem proféticas acontecendo também, né? Como, por exemplo, essa notícia aqui, ó. Trump promete derrubar barreira entre igreja e Estado. Em um aceno ao setor religioso mais conservador do país, esse que votou em Trump, presidente dos Estados Unidos, prometeu acabar com a emenda Johnson, a emenda constitucional que estabelece a separação entre Estado e igreja. E veja, uma das propostas do presidente Trump era justamente derrubar essa barreira, ou seja, reaproximar a igreja do Estado. Alguns podem pensar, que bom, né? Uma nação cristã, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Não, não sejamos iludidos a esse ponto. Sabem quem é a nação cristã hoje em dia? Lembra do texto que diz que nós somos sacerdócio real, povo, né, do Senhor, nação eleita. Hoje a igreja cristã é a nação eleita. Portanto, as promessas de Deus na Bíblia que se referem à nação, elas se aplicam hoje ao cristianismo verdadeiro, ao povo de Deus, não a um país ou outro. Nós não vivemos mais uma teocracia. É uma ilusão achar que nós teremos uma nação cristã, uma nação, o Brasil é do Senhor Jesus, Estados Unidos é do Senhor Jesus. Não, o reino de Deus vem. As nações do mundo estão sob Satanás. O mundo jaz no maligno. Não sejamos ingênuos a esse ponto. Isso aqui pode parecer para alguns desavisados uma coisa tão boa, né? A igreja se aproximando do Estado. Não é.
Quando o Estado se uniu à igreja na história, sempre foi terrível para o povo que se manteve fiel à palavra de Deus. Quando o papado esteve unido ao Estado durante 1260 anos, o povo de Deus sofreu. O povo de Deus foi tido como herege, foi perseguido. Não podemos ser iludidos a esse ponto, gente. Quando, de novo, o Estado se unir à igreja, nós veremos coisas horríveis acontecer. E o cumprimento profético, né, das bestas se apoiando vai, de novo, ser uma realidade. Haverá um cumprimento profético nesse sentido. Então, isso é um esforço que vem sendo já comentado por aí, né? Livros têm sido publicados sobre cristianismo nacionalista, como, por exemplo, esse aqui, de Stephen Wolfe, o Andrew Isker, ou Isker, não sei, autor de um best-seller que tem o mesmo título, Christian Nationalism, indicando o livro do Wolfe, escreveu o seguinte: o livro de Wolfe é exatamente o que precisamos neste momento. Ele é um estudioso talentoso e fornece exatamente os argumentos claros, lógicos e precisos de que os nacionalistas cristãos precisam para defender o engajamento cristão na política, que não é a típica rendição automática ao secularismo. Se você quiser reforçar sua compreensão do engajamento político cristão e se quiser estar fortemente armado contra todos os argumentos possíveis que aqueles que exigem a sua rendição reunirão, você deve ler esse livro. Olha aí, engajamento político cristão. Nós temos visto isso não só lá, mas também no Brasil, em outros países, um cristianismo nacionalista despontando de novo e uma ilusão de que nós poderemos preparar o reino de Deus ou consertar o mundo para que Jesus possa voltar. Qual é a diferença disso para a teologia da libertação? Tem algumas diferenças, mas poucas. Isso, de novo, é um pré-milenarismo. Isso, de novo, é a ideia de que nós poderemos instituir um reino de Deus na terra. Que ilusão! O adventismo se opõe a isso. Teologicamente, não temos nada a ver com essa ideia. O dominionismo, essa ideia de domínio do cristianismo por meio da política, especialmente, o dominionismo confronta a nossa escatologia e o progressismo cristão confronta nossos conceitos de inspiração, criação e redenção. Qualquer desses dois lados é deletério. É contrário às nossas convicções bíblicas como adventistas. A nossa escatologia não tem nada a ver com a ideia de futuro e de reino que os dominionistas têm. E a nossa visão de inspiração, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, ela é infalível, regra de fé e prática, isso não é aceito pelos progressistas cristãos. Eles querem atualizar a Bíblia. Eles usam chaves hermenêuticas que picotam a Bíblia. Lembram que falamos sobre isso? Eles dizem que algumas partes são inspiradas, outras não, ou então que a Bíblia contém a palavra de Deus e não que ela seja a palavra de Deus. Nós não pensamos assim. Para nós, ela é a palavra de Deus. O conceito de criação para os progressistas, ele não vale porque aquilo é um mito. E a redenção, então, também é esvaziada de seu sentido. Jesus foi um revolucionário político ou coisa parecida. Então, nós não concordamos nem com o dominionismo e tampouco com o progressismo cristão, que é neto, filhote, bisneto, talvez, da Revolução Francesa. Portanto, para o diabo, tanto faz para que lado você vai. Por exemplo, há um movimento dominionista chamado Let It Rain, que prega algo em que nós também cremos, a chuva serôdia. Olha que bonito, então nós podemos pensar com eles, podemos nos unir. Calma lá. No entanto, é muito diferente. Eles creem que o Espírito Santo capacitará a igreja a dominar o mundo. E assim, Jesus vai voltar. O dominionismo não nega as doutrinas clássicas sobre inspiração e expiação, por isso que às vezes engana até mais, né? São criacionistas, defendem a sexualidade bíblica, e obviamente que nós concordamos com isso, né? Nós também defendemos a sexualidade bíblica, nós também somos criacionistas, nós também cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas fica por aí. O progressismo, por sua vez, enfatiza o engajamento, a promoção da justiça e a paz. Não concordamos com isso também? Tudo isso é bíblico. Cuidado dos pobres, né? Agora, são dois projetos de poder que instrumentalizam essas pautas para levar avante essas ideias. Então, cuidado. Não é porque nós concordamos com algumas coisas do lado da direita e também do lado da esquerda, do dominionismo e do progressismo, que isso nos faz ou dominionistas ou progressistas. Nós não somos isso. Não podemos ser nenhuma coisa nem outra. Nós somos, eu repito, cristãos bíblicos adventistas. E isso
nos basta. Sabe, na história nós já vemos isso acontecendo, né? Guilherme Miller passou por esse processo. E você deve conhecer um pouco a história dele, né? Era um batista que se tornou deísta, passou a descrer em um Deus que se envolve, que cuida do mundo, das pessoas. Na guerra da qual participou como capitão, ele enfrentou situações muito complicadas, como é comum nas guerras, e ele volta, então, com a sua convicção deísta abalada. Mas, de início, Miller acreditava num tipo de nacionalismo cristão, como muitos naquele tempo acreditavam, né, no século XIX, de que os cristãos tinham sim que se intrometer na política e tentar trazer um mundo mais justo por meio da força humana na política, na atuação política, enfim. Ele tinha essas ideias. Mas quando ele volta da guerra, desalentado, com a própria humanidade, e isso acontece de modo mais forte ainda com as primeira e segunda guerras mundiais, toda aquela esperança vã, aquele otimismo, né, foi por terra. Então, as pessoas caíram na real. E Miller, ele também passa por isso na vida dele. Então, ele volta da guerra percebendo que todo esse otimismo não tinha muito sentido de ser. E ao estudar a Bíblia, ele descobre o reino de Deus, que virá, como diz Daniel capítulo 2, né? É uma pedra que vem do céu sem interferência de mãos humanas. O reino de Deus não será instituído pelo esforço humano, por políticas humanas. Não será assim. Enquanto o reino de Deus não vem, nós temos que sim amenizar o sofrimento alheio, nós temos que sim votar naqueles que vão defender pautas que têm mais que ver com o cristianismo, mas sem a ilusão de que o cristianismo vai se intrometer com a política para salvar o mundo. Não é assim que funciona. Nós, se fôssemos adventistas do século XIX, apoiaríamos candidatos que eram abolicionistas, como Ellen White orientou, né? Nós apoiaríamos candidatos que eram contra a venda de bebidas alcoólicas, mas para por aí, não vamos comprar o pacote inteiro, as pautas inteiras. Nós vamos lutar por causas que amenizem o sofrimento humano e favoreçam de alguma forma a liberdade religiosa para pregarmos o evangelho. A nossa missão não é política, a nossa missão é pregar o evangelho. A comissão que Jesus deixou para a sua igreja é pregar o evangelho. Ir a todo mundo pregando a mensagem de salvação, pregando as 3 mensagens angélicas, que será o tema da nossa última manhã aqui na Sala 57. Essa é a nossa missão, não é política. Então, Miller, ele passa por isso, né? E ele depois percebe que, na verdade, o adventismo tem até um certo pessimismo em relação ao mundo, porque nós não pregamos que haja esperança neste mundo, neste planeta. Nós não vamos salvar o planeta como querem alguns otimistas iludidos. Nós temos que preservá-lo enquanto pudermos até a volta de Jesus, que ele sim, pedra cortada sem mãos humanas, ele sim vai estabelecer o reino eterno e que nunca mais passará. Autores mais ou menos recentes também têm defendido, continuam defendendo com força o dominionismo, como é o caso de Peter Wagner. Olha aí, Dominion, como o reino, né? O reino de Deus age e pode agir como mudança para o mundo. Peter Wagner é conhecido entre os adventistas porque é um dos autores que lemos quando falamos de crescimento de igreja. Mas temos que ler agora com 2 pés atrás, porque ele também tem defendido fortemente. Assisti ontem mesmo um vídeo em que, quando ele esteve no Brasil, para falar sobre esse tema do dominionismo. Então já não é mais um evangelismo, é um domínio do mundo pela política. Cuidado! O progressismo despreza a Bíblia. O dominionismo trabalha com textos prova. Lembra do conceito de texto prova? Quando você usa um texto fora de contexto para defender uma ideia que esse texto não defende? Então, os dominionistas são muito bons em usar, por exemplo, textos que falam de Sião, de Israel dominando outras nações por meio dos seus exércitos, naqueles tempos teocráticos. E eles tiram do contexto isso e aplicam aos nossos dias. E fazem uma bagunça interpretativa na Bíblia Sagrada, textos fora de contexto. Então, repito, o progressismo despreza a Bíblia, o dominionismo trabalha com textos prova, fora de contexto, para pregar uma religião de domínio político. Ellen White enalteceu, na verdade, a hermenêutica millerita. E o que é isso aí? Miller, ele, ao estudar a Bíblia, ele acaba reforçando um conceito de hermenêutica que é maravilhoso e o único seguro. A Bíblia interpreta a si mesma. Você lê a Bíblia como ele fez, de capa a capa, entendendo sua mensagem global, entendendo o contexto de cada texto, e assim você não cai nos enganos do progressismo, que usa partes da Bíblia que lhes convém, desprezam aquelas que lhes condenam, isso é muito conveniente,
E também você não vai cair nos enganos, no canto da serpente, do dominionismo político, religioso político, que usa textos fora de contexto, textos prova, para tentar defender uma ideia que não é bíblica, que passa longe daquilo que é a vontade de Deus. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas em nosso tempo têm acreditado em falsos messias por aí, achando que vão salvar o mundo, que vão trazer um milênio de paz. Isso é ilusão diabólica. Nossos olhares têm que estar voltados para o alto, de onde vem a pedra. Nossos olhares têm que estar voltados para o reino de Deus, que não é deste mundo. E nós temos que pregar sobre esse reino. Não temos que nos meter em política para fazer acontecer as pautas que nos interessam. Nós temos que olhar para o alto e pregar sobre esse reino. Essa é a nossa missão como igreja. Eu postei em meu Twitter, quem quiser me acompanhar por lá, é o @criacionismo. Um tempo atrás eu postei o seguinte, tuitei o seguinte, né? A direita religiosa leva o povo para o romanismo dogmático, que, na verdade, na prática, desconsidera a Bíblia, porque crê nos dogmas e acha que o Papa é infalível em matéria de fé e que o magistério da igreja é que deve interpretar a Bíblia. É um perigo isso aqui, né? Então, a direita religiosa leva o povo para o romanismo dogmático. A esquerda religiosa, ou progressismo cristão, leva o povo para o cristianismo progressista, que na prática desconsidera a Bíblia. Para o diabo, tanto faz. Você percebe a artimanha satânica? Tanto um lado quanto o outro levam as pessoas para longe da palavra de Deus, que é tudo o que o diabo quer. Tanto um lado quanto o outro tem pautas que nós poderíamos tranquilamente defender, porque são alinhadas com a Bíblia, mas tem um outro aspecto que não tem nada a ver com a Bíblia. Então o diabo sempre trabalhou desse jeito, misturando a verdade com o erro, nunca com o erro escancarado. Procure estar atento para o erro que é pregado por esses movimentos, essas ideologias, e aí você perceberá como a mão do diabo está ali também. O único caminho seguro é ficarmos na palavra de Deus e levarmos avante a nossa missão, que é, de novo, repito, né, pregar o evangelho eterno. Alguns anos atrás eu tive um encontro bem interessante com o pastor Clifford Goldstein, que é o editor da lição da Escola Sabatina e autor de um livro publicado alguns anos atrás, né, pela CPB, que é O Dia do Dragão. Está aí a capa em inglês. E muito interessante, muito bom conversar com essa pessoa, com ele, né, com o Clifford, uma pessoa brilhante, um escritor profícuo, né? E nesse livro aí, O Dia do Dragão, ele faz uma análise da situação do mundo nos últimos dias e apresenta os perigos das ideologias de direita e de esquerda. É bem interessante a visão dele aí, embora seja um livro lá dos anos 80, né, 90, mas ele já analisava essa questão, né? Como eu disse, uma mente brilhante, né, à frente de seu tempo. Então ele analisa, apresenta os perigos da esquerda e da direita. Clifford afirma que, aspas, não há dúvida de que o diabo odeia o livro Grande Conflito e está usando tanto os de esquerda quanto os de direita para enfraquecer nossa confiança nesse livro. E nós estamos vendo isso, inclusive, em pessoas nas redes sociais, aí, especialmente progressistas, né, questionando a igreja. Por que entregar esse livro? Por que não entregar o Desejado às Nações? Eu chego a pensar como se eles se importassem com isso, né? Mas, enfim, a igreja entregou o caminho a Cristo, por exemplo. Nós já estamos há mais de 10 anos, eles acho que não perceberam ainda, né? Fazendo esse trabalho de distribuição massiva de livro missionário. Em 2018, eu tive o privilégio de escrever, junto com o Dr. Julián Melgoça, o livro missionário do ano lá, que embora fale sobre saúde emocional, é totalmente doutrinário, bíblico. Ali nós falamos sobre a volta de Jesus, sobre o sábado, sobre a lei, sobre criacionismo até, coloquei conceitos ali no livro. Quem leu, percebeu. Todos os anos temos feito esse trabalho. Agora, a igreja decidiu, mundialmente, distribuir o livro Grande Conflito, que Ellen White mesma diz que deveria ser o livro dela, um dos livros dela, mais amplamente distribuídos no mundo. Nós estaremos trabalhando, na verdade, em conformidade com a vontade expressa da própria autora. Então, o diabo odeia esse livro. Você verá, com certeza, daqui para frente, mais oposição, mais crítica e outras coisas mais que eu sequer imagino que possa acontecer para tentar atrapalhar essa obra, mas que vai ser feita pelo poder de Deus, graças a Deus. Isso vai acontecer. E com certeza, muitas e muitas pessoas vão ser convertidas, mais uma vez, pela mensagem do livro que aponta para Jesus e para a Bíblia. O primeiro adventista batizado no Brasil foi convertido pelo Grande Conflito, Guilherme Stein Jr., e esse livro vai continuar convertendo muitas pessoas, levando-as a Deus e a sua palavra. Para Clifford, a igreja romana é tão totalitária como o comunismo sempre foi.
Para os de mente binária, falar mal da nova direita significa falar bem da esquerda. Ou, se falar mal da esquerda, está enaltecendo a direita. Nada mais falso. Conforme Clifford deixa bem claro neste livro. Nós temos que estar acima de tudo isso. Nós temos que identificar os erros de todos os lados, de ambos os lados do espectro político. E nós temos que olhar para o alto, é porque de lá vem a nossa esperança. Unicamente de lá. Último texto de Ellen White nesta manhã, eu quero citar aqui Mensagens Escolhidas, volume 3, já dando aqui deixando um ganchinho para semana que vem. Ela escreveu: o chamado mundo cristão será palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Babilônia, esse sistema de engano, né? Babilônia, que no Apocalipse é um símbolo para esse sistema, fará com que todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição, que são as mentiras, as ideologias, os dogmas adulterados, né? Toda a nação será envolvida. João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo. Apocalipse 18, 3-7, 17, 13 e 14. Tem estes um só pensamento. Você vê uma convergência, né? Haverá, aqui eu grifei, tá? Porque essa frase vai voltar aqui no nosso próximo estudo. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da consciência, que foi manifestado pelo papado, quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas. Bom, uma coisa é clara, vai haver uma convergência, vai haver uma união de esforços, mas que laço seria esse? Laço de união universal, capaz de unir pessoas tão diferentes, até ateus, sob o mesmo guarda-chuva. Semana que vem eu vou apresentar uma proposta para vocês. Mas uma coisa é certa, haverá uma grande união. E quando isso acontecer, a imagem da besta for formada, nós teremos de volta aí o sistema opressor, perseguidor, contra os que se recusarem conformar-se aos ritos, cerimônias, dogmas e ideologias que não conferem, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Isso está no nosso futuro imediato. Eu, semana passada, no vídeo anterior, mostrei as semelhanças, né, ideológicas entre besta do mar e do abismo, e hoje eu adiciono mais uma, né? As semelhanças entre as 3 bestas do Apocalipse aqui, que eu estou estudando com vocês. Então nós temos a besta do abismo, identificada com Sodoma e Egito, ideologias revolucionárias. Nós temos a besta do mar, o papado, que tem que ver com crenças, o vinho adulterado, né, dogmas, e a besta da terra, Estados Unidos da América, que tem ligação mais com a política, mas também com o protestantismo, depois do protestantismo apostatado. Então, vejam as semelhanças e percebam que há uma mente por trás delas. Há uma orquestração satânica em tudo isso, né? A besta do abismo, ali com seu ateísmo, relativismo, secularismo, também promovendo o espiritualismo, abrindo caminho, pelo menos, né, para o espiritualismo, evolucionismo e marxismo, essas 3 instrumentalidades satânicas que surgem praticamente no mesmo tempo que surge o movimento adventista ali, né, com o desapontamento, e o ataque também à família, por consequência. Nós temos a besta do mar também com seu relativismo bíblico, porque a Bíblia não é o mais importante, na verdade a tradição passa a ter o mesmo peso e às vezes até mais do que a própria Bíblia. Então, relativismo bíblico, paganismo trazendo para dentro da igreja, a imortalidade da alma, que identifica com o espiritualismo, o evoteísmo, que está identificado com o evolucionismo, o marxismo também, com a doutrina social católica, né, e a teologia da libertação, e o domingo e o ecumenismo. Essa palavra eu vou usar bastante na semana que vem, hoje não vou ter tempo de fazer isso. Então você percebe as semelhanças. E a besta da terra? Protestantismo apostatado, também bebeu do vinho adulterado. Adota, né, os 2 grandes erros do papado, que são a ideia da imortalidade da alma e a santidade, pretensa santidade do domingo. Então, o protestantismo veio da mãe romana, mas trouxe muito do vinho adulterado. O paganismo também está presente ali, com crenças espiritualistas, a adoração do deus Sol, né, do Sunday,
a imortalidade da alma sendo promovida abertamente, especialmente pela indústria cultural norte-americana, filmes, novelas e séries, né? Evoteísmo, a maior parte dos protestantes hoje também adota essa ideia de que a Bíblia tem que ser interpretada no que diz respeito à criação à luz da teoria da evolução, uma mistura aí terrível, o evoteísmo, o dominionismo, como acabamos de ver, a política sendo usada e instrumentalizando a religião, e, obviamente, como protestantes, defendendo também o domingo e, de alguma forma, como veremos mais adiante, o ecumenismo. Eu vejo claramente aqui nessa tabela uma mente, né, poderosa por trás, direcionando as coisas e fazendo oposição à cosmovisão bíblica. Eu poderia dizer, então, que é uma cosmovisão Therion, da besta, versus a cosmovisão bíblica, que se opõe a tudo isso aqui. As três bestas a serviço do anticristo, de Satanás. Mas eu poderia encerrar aqui essa exposição, porque, na verdade, nós esgotamos aqui o capítulo 14, exceto a questão da marca da besta e do 666, que eu vou desmembrar e abordar no domingo que vem. Mas eu não quero terminar sem dar uma tônica de esperança. Eu já falei disso na semana passada e volto a falar. Nós precisamos ler o Apocalipse 13 juntamente com o 14, porque no 14 João faz uma pausa narrativa e ele tem uma visão agora adiante. No 13 ele está em visão, vendo a atuação das bestas no fim da história, mas no 14 ele vai para mais adiante e tem uma visão dos salvos já na glória. E é importante ter isso em perspectiva. Do 1 ao 3, lemos assim: olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé, Jesus estava em pé, sobre o monte Sião. Com ele, o reino verdadeiro de Deus, o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como a de arpistas quando tocam as suas harpas, e entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. João vê os remidos após a volta de Jesus na glória, ou seja, por mais que a atuação das bestas seja terrível na terra no tempo do fim, o povo de Deus que se apegar ao Cordeiro será vitorioso com ele. A vitória está garantida. João nos dá um spoiler da história. Então nós precisamos nos apegar a essa promessa. Não focalize no ruim, no lado ruim da história. Focalize no lado bonito da história. O reino de Deus será estabelecido. E aqueles que aceitarem a salvação pela graça de Deus, aqueles que quiserem fazer a vontade de Deus com a ajuda do Espírito Santo, esses estarão de pé, em breve, diante do Cordeiro. Boa parte desse povo terá passado pela grande tribulação, pela angústia, pelas pragas, pelas provas, e serão representantes especiais de Jesus. Mesmo aqueles que adormecerem antes, morrerem antes do tempo finalzinho ali mesmo, também ressuscitarão para receber seu galardão e estarão para sempre ali diante do Cordeiro e junto com os salvos. Nós precisamos ter sempre isso em mente, especialmente quando os momentos probantes mais intensos chegarem a este mundo. E nós já vemos as coisas caminhando para um tipo de intolerância, o uso da política para perseguição daqueles que não concordam com certas coisas, cancelamentos, cerceamento de liberdades. As nuvens escuras estão já sobrevoando, irmãos, o céu, né? E nós precisamos estar bem firmados na palavra de Deus, firmados na promessa que nos foi feita por meio das profecias e ter em mente que venceremos juntamente com o Cordeiro. Que Deus nos ajude a estar firmados na palavra. Deus nos ajude a estar despertos. Que nós sejamos batizados com o Espírito Santo para ser os mensageiros nesse tempo final. Não de uma ideologia, não de uma mensagem política, mas do Evangelho eterno que salva, restaura e aponta para o verdadeiro Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. É exatamente por isso que a Igreja Adventista crê pregar o Evangelho eterno, né, pastor? Que faz exatamente todas essas distinções esclarecidas pela palavra de Deus. Eu vou dar um conselho para você. Você que ouviu aqui, você ouviu um monte de coisas que talvez você não tenha ouvido antes. Por isso a mensagem vai ficar disponível.
você vai poder voltar essa mensagem, ouvir e rever novamente para você introjetar ou interiorizar essas informações a partir da repetição. Isso é estudo, memorização. Então, faça isso. Sei que pode parecer muita coisa para o hábito que a gente tem, especialmente sobre estudos do Apocalipse. Mas o pastor já nos fez um favor de desmembrar em mais 2 mensagens por conta da importância do conteúdo, e isto vai se alongar mais por 2 domingos, graças a Deus, e você vai ter ainda uma capacidade melhor para compreender. Mas aconselho você a rever tudo isso, orar enquanto você revê e aprender. Porque, pastor, a igreja não pode estar inconsciente do tempo difícil que está diante de nós. Irmãos, não é um tempo difícil com relação à doença, como a gente teve com a Covid, questões econômicas por conta da inflação, disso, daquilo, por conta da diferença social que a gente tem, muito rico e pouco, muito rico e muito mais pobres, né? Essas coisas, elas fazem parte do nosso cotidiano. A questão vai entrar por viés religioso, meu amigo. Você vai ser questionado e chamado a tomar decisões no que diz respeito à sua fé, relacionada à sua liberdade de ir e vir. Está bem aí, ó, bem aí, à porta. Essas coisas estão muito latentes diante de nós. E a igreja precisa despertar para conhecer isso e se preparar para esses momentos. E a gente sabe que a gente se prepara recebendo a unção do Espírito Santo diariamente, para que Cristo esteja formado em nós e nos dê capacidade para suportar a crise que está vindo aí, não é isso, pastor? Exatamente, né? Por isso também temos que enfatizar essa questão do batismo do Espírito Santo, né? Da consagração, do estar sempre na presença de Deus e sintonizado, porque Deus nos dá essa sensibilidade teológica, digamos assim, né? Para perceber. Talvez alguém possa pensar, como disse o pastor, mas é muito detalhe, muita informação. Ok, realmente é, né? E vale a pena depois você revisar, estudar. Repito, né? Leia esse livro aqui, olha, tem tanta coisa interessante aqui. Mas uma coisa é certa, aqueles que estão em comunhão com Deus e em contato com a palavra vão desenvolver uma sensibilidade espiritual e conseguem discernir aquilo que é a mentira, né? O erro. Eles estão sintonizados mais com a palavra do que com as mensagens de WhatsApp, essas coisas todas e fake news, né? E aí Deus dá essa sensibilidade espiritual. E a gente consegue caminhar, né? Porque a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho, nesse mundo cheio de trevas. Não descuide de sua comunhão com Deus, da oração, do estudo da Bíblia. Deus vai guardar você. Pastor, eu queria fazer aqui uma alusão à mensagem de hoje. Nós temos muitos irmãos católicos aqui conosco adorando e outros vão ver esta reunião posteriormente. Eu queria que você entendesse o contexto das citações do pastor Michelson Borges, que não é um ataque à sua fé e à sua sinceridade. Porque eu sei que aqui foi citado o nome do seu líder espiritual. E eu entendo quando isso acontece, quando a gente ama aquilo que faz e aquilo que crê. E eu vou fazer um apelo para você. Estude a palavra. Estude a palavra. Não é com relação a você e à sua sinceridade. São princípios teológicos fundamentados na palavra de Deus que nos dão clareza a respeito do que está acontecendo no mundo religioso. Tá bom, querido? Então, não entenda que nós estamos aqui menosprezando, achando que nós somos melhores ou atingindo a sua fé, mas esclarecendo pontos onde a Bíblia, e somente a Bíblia, é a nossa regra de fé. Preste Pastor atenção Wagner, nisso. Sim, meu querido. essa ressalva é muito importante, muito importante. Eu devia tê-la feito até no início. Eu já fui católico, né? Durante toda a minha infância, adolescência e parte da juventude, eu fui católico. E um católico praticante, conheci pessoas maravilhosas no meio católico, tanto leigos quanto padres, pessoas que eu entendo serem pessoas de Deus, pelas quais tenho orado ao longo dos anos. E quando a gente trabalha esses temas aqui, estamos analisando uma instituição que está ligada com a profecia. Não estamos falando de pessoas, né? As pessoas, Deus as tem no coração e está trabalhando por elas.
Nós entendemos, como disse Jesus, que há muitas outras ovelhas que não pertencem ao aprisco, né? E ele diz que um dia elas ouvirão a sua voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho não é ecumenismo, é um rebanho unido em torno da verdade bíblica. Esse povo que ama a palavra de Deus e coloca a palavra de Deus acima de tudo, né? Acima das ideias humanas. Então, quando Deus diz assim, lá em Apocalipse 18, né? Sai dela, povo meu. Isso quer dizer que no sistema de Babilônia, desse grande sistema de engano, de ideias erradas, de ideologias, há muito povo de Deus lá dentro. E possivelmente até mais do que os que julgam estar dentro hoje, né? Sai dela, povo meu. Então, nós veremos um fenômeno maravilhoso que é a conversão de muitas pessoas à verdade bíblica nos últimos dias. E talvez essa manhã estejamos falando para pessoas dessas, né, que Deus ama profundamente. Neste momento, talvez tenham lá algumas discordâncias, precisam de tempo, de amadurecimento, como eu também tive. Deus foi muito bom para comigo, Ele não desistiu de mim. Eu relutei, eu lutei para entender essas coisas, mas finalmente, quando as compreendi, foi maravilhoso. Tomei a decisão pelo batismo e eu entendo que Deus ele concede tempo para cada pessoa, para que ela possa analisar as ideias, amadurecer. Deus respeita a liberdade de cada um e ele bate a porta, né? Ele não força a entrada. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, você vai ter uma ceia maravilhosa com Jesus. Recomendo esse estudo para vocês e, repito, nós fazemos essa exposição, esse estudo com muito carinho pelas pessoas, mas não podemos deixar de falar daquilo que o inimigo tem feito também, usando instituições, usando poderes, né? Instrumentalizando ideias. Então, vamos separar as coisas, né? Uma coisa é o estudo da atuação do anticristo por meio de instrumentos políticos, humanos, e a outra é o povo de Deus que está espalhado pelo mundo, em todas as religiões e até fora delas, que está sendo chamado pelo Espírito Santo. Porque tem a ideia do efeito reverso, né, pastor? Da mesma forma como nós cremos que há sinceros em todas as denominações e o Senhor vai ajuntar esses sinceros, há também aqueles adventistas que precisam colocar a barba de molho, se o senhor entende bem a expressão, porque muitos não vão estar preparados dentro da própria igreja, serão sacudidos daqui, né, pastor? É o Sim. outro lado da história, né? Tem sinceros até na igreja adventista, pastor. Tem mesmo, pastor, tem mesmo. Amigo, eu vou passar o videozinho do grande conflito, e aí logo depois o senhor ora, tá bom? Nós temos um vídeo, a nossa instituição preparou um vídeo, queridos, para a gente fazer a promoção da distribuição do livro do Grande Conflito. E eu queria que você visse que vídeo muito bem preparado, falando exatamente sobre a impressão da própria escritora a respeito deste livro e a importância da distribuição dele em massa, para as pessoas entenderem exatamente mais ainda, muito mais a respeito do que o pastor acabou de falar para a gente aqui. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Uma visão que revelou uma saga milenar, com detalhes inéditos sobre a origem e fim de todo o mal. Deu esperança para leitores e pavimentou a história de um movimento profético. A revelação divina que se tornou manuscrito, o manuscrito que se tornou livro, e um livro que vai ser luz para os últimos dias. E o Evangelho eterno será pregado em todo o mundo, e então virá o fim.
Poderoso, né, pastor? Isso é poderoso. Nós temos que arregimentar nosso exército e colocar um livro desse em cada casa no Brasil, meu amigo, no mundo. Isso vai causar um impacto. Alguns pensam assim, pastor, mas a gente distribui e as pessoas não leem, amigo, não importa. Esse livro tem que estar lá. No momento crucial, ele vai brilhar nas estantes. No momento crucial, esse livro vai brilhar nas estantes. E muitos se converterão porque esse material estará disponível para eles acessarem. Pastor, é bom lembrar o seguinte, né? Quando os nossos canais forem fechados, quando as autoridades nos impedirem de usar a internet, as redes sociais para pregar, o papel vai estar lá, na estante, na gaveta. Ele é um pregador silencioso. Ninguém consegue fechar, cancelar, né? Desconectar um livro. Ele estará presente nas famílias, nos lares, na casa das pessoas. Então, este é o momento de semearmos, sem nos preocuparmos tanto com o efeito, o resultado, quantas pessoas se converterão, o que vai acontecer. Isso não nos compete. Nossa missão agora é espalhar, como diz Ellen White, como folhas de outono. Sopra o vento nas folhas, elas vão embora e o resultado veremos na eternidade, né? O resultado maior mesmo. É interessante, né? Tem pessoas dizendo assim, geralmente são os opositores da fé, né? Ah, mas isso é evangelho do medo, pregação do medo, o grande conflito. O que você faria se você visse, por exemplo, o seu marido ou a sua esposa que estavam lá num barquinho pescando e de repente o barquinho soltou, perdeu ali a âncora, soltou a corda e se dirigisse para um penhasco? Você grita, a pessoa não ouve, está dormindo, ela pegou no sono e o barquinho caminha para o penhasco. Eu jogaria pedra, pedaço de pau, para que a pessoa acordasse e se salvasse. Ah, mas pode pegar no braço, na perna, não importa, eu não quero que ela morra. Então, quem avisa, amigo, quem não conhece as profecias, talvez por isso é que fale, está com a cabeça tão embebida com o nacionalismo cristão ou com o progressismo cristão, que acha que nós vamos trazer um reino de paz ao mundo, que está iludido com esse mundo, na verdade. Esse mundo está indo para o abismo. E não avisar as pessoas é não amá-las. Eu amo e por isso eu aviso. Amigo, esse mundo está com seus dias contados, mas Deus tem uma esperança. Só quem não lê o Grande Conflito é que acha que é uma mensagem de medo, porque o último capítulo, nessa versão missionária, tem como título A Paz. E o último parágrafo, que toda vez que a gente lê, a gente se emociona, ele diz justamente assim, né, que o grande conflito terminou, pecado e pecadores não mais existem. E ela vai descrevendo como será a situação, né? Por todo o universo vibra, né? Uma palpitação de harmonioso júbilo. E no fim diz, toda a criação, desde o mais minúsculo átomo até a maior das galáxias, dos planetas, tudo em sua serena beleza e perfeita harmonia declaram que Deus é amor. Esse é o último parágrafo, essa é a tônica do livro. Ele mostra as coisas horríveis que vão acontecer, mas ele enfatiza o Deus presente ao longo da história e o Deus que no fim vai salvar a humanidade e recriar o planeta. É por isso que o diabo não quer que esse livro seja distribuído, porque ele aponta para a verdadeira esperança, não para as contrafações humanas que oferecem uma falsa esperança. Então não é evangelismo do medo, irmãos, é evangelismo da esperança, da verdadeira esperança. Vamos nos unir, vamos às ruas, aos semáforos, às casas, leve na sua bolsa alguma quantidade, entregue para os colegas, ore antes para que Deus encaminhe você para a pessoa que precisa daquela mensagem, estude primeiro para saber do que você vai falar e o que você estará entregando. Eu tenho certeza que Deus vai promover um reavivamento poderoso em meio ao seu povo, porque essa ideia veio dele. Vamos orar, pastor Wagner? Por favor, pastor. Ok, então oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, muito obrigado mais uma vez, porque aqui neste ambiente, na sala 57, podemos louvar Teu nome, ouvir testemunhos, estudar Tua palavra e ser reavivados pelo Teu Espírito. Ó Pai, continua abençoando esse projeto, que ele avance enquanto for permitido, para ajudar muitas pessoas a entenderem que a esperança vem do alto. Hoje estudamos sobre a besta do mar, do abismo, semana passada a besta do mar. Entendemos que são instrumentos de Satanás, mas que esse inimigo está derrotado e que a nossa esperança é real, que o reino eterno vem do alto, não dos nossos esforços, e que nós precisamos estar preparados, alinhados com esse grande exército de missionários
pregando o Evangelho eterno, não nos distraindo com outras coisas que não levam à salvação. Dá-nos a tua paz, Senhor, e que no próximo domingo estejamos de novo aqui, ao longo dos dias, né, estudando a tua palavra, reunidos na sala, mas no próximo domingo para estudarmos o tema da marca da besta. Que possamos entender bem isso e com amor, carinho e compreensão espalhar também esse conhecimento profético às pessoas com quem nós temos contato. Dá-nos a tua paz, um bom restante de dia, nós oramos e tudo te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu pastor, eu tenho 4 coisas para te dizer, meu amigo. Eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, meu amado. Amém. Eu gosto de ouvi-las, pastor. Também amo a todos vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Permaneçamos firmes até o fim. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado, viu? Que boa variedade de dons e capacitações que Deus dá ao seu povo, né? Que mente, né? Que Deus deu para sistematizar todas essas coisas de maneira que nós as entendamos, né? Eu confesso para vocês que fico muito feliz. E há outros dons, os mais variados dentro do corpo, que quando eles se encaixam, né? Eles provocam o resultado necessário, que é o corpo de Cristo guiado pela cabeça, que é Ele mesmo. Então, esse é o resultado, né? Glorificado a Deus pelas capacidades que Ele dá aos seus filhos e parabéns pelos esforços dos filhos que usam essas capacidades para a expansão do reino de Deus, né? Louvado seja o Senhor, nosso Deus, por isso. Normalmente, logo depois de uma reunião como essa, nós temos um testemunho, certo? Hoje nós não teremos. Alguém pode dizer, é por causa do tempo. Não, eu já vim hoje determinado a que não tivéssemos o testemunho. E eu vou explicar por quê. Ontem, conversando com uma pessoa, eu perguntei assim, amigão, frequenta a sala 57 há 2 anos, tiramos uma foto, a pessoa falou para mim da importância da sala, uma bênção, tal. Amigo, sala 57. E eu fiz uma pergunta para ele. Você tem sua lista de transmissão? Ele disse, não. Aí eu pensei, meu Deus do céu, o que eu faço mais para essas pessoas entenderem que não é só para vir aqui para a sala e ficar absorvendo o que é bom, sem entrar num processo que contribua com o avanço, crescimento e permanência da sala. Quando eu peço para você fazer uma coisa aqui, queridos, como fazer uma lista de transmissão, quando você recebe um vídeo meu, enviado pelo seu moderador, é para você pegar esse vídeo e jogar na sua lista de transmissão, porque é importante para o crescimento da sala. Quando você não faz isso, você que está sendo beneficiado com o que acontece aqui, emperra o crescimento da sala. Quero que você entenda isso. Como 2 anos dentro da sala 57, a pessoa ainda não tem uma lista de transmissão. As pessoas dizem assim, pastor, mas eu coloco lá, as pessoas não veem. Meu amigo, nossa preocupação não é se elas vão ver ou não. Esse é o nosso desejo. Nós desejamos que elas vejam. Mas a nossa preocupação de que elas vão ver ou não, o que nós temos que fazer é o convite. Sua função é convidar. Muitos testemunhos aparecem aqui na sala 57 de pessoas que dizem assim, eu recebi esse link 1 ano, nunca tinha entrado. E no dia que eu entrei, Deus mudou a minha vida. Você já ouviu gente falar assim? 1 ano, querido. 1 ano recebendo o link. Só depois entrou. Então, o nosso papel não é ficar preocupado, a pessoa não vê, eu mando, não tenho resposta. Não tem importância. Eu quero que você faça o convite. Aí eu vou perguntar, você ama a sala 57? O que ela faz, o que ela ensina? Ama a disponibilidade dos pastores?
dos moderadores, de todos que participam da Sala 57 para que ela funcione. Você acha mesmo a Sala 57 importante para o andamento da igreja e o conhecimento a respeito do Espírito Santo fundamental para a nossa jornada futura e para o retorno de Cristo? Você crê nisso? Então, por favor, irmão, se comprometa com isso. Porque enquanto você estiver aí, nós estaremos aqui. Mas é uma união de esforços. Eu e todo mundo que Deus separou nessa sala para nos ajudar a fazer esse movimento estar funcionando até hoje, com os nossos esforços, dedicação, sacrifício, para que isto ocorra, com muito amor que a gente faz isso, mas a gente espera a sua contrapartida. Agora eu vou te fazer um desafio. Só faça o que eu estou te pedindo se você está sendo abençoado. Se Deus está chegando no seu coração. Se coisas boas estão acontecendo no seu coração. Só faça o que eu estou pedindo se for assim. Porque só serve para Deus se for um ato de gratidão. Entende, meus irmãos? Enquanto você estiver aí e pagar o preço para a sala estar ao vivo todo dia, nós vamos estar aqui. Porque a sala só existe porque você está aí. Humanamente falando, né? A gente sabe que ela é e está sobre a égide, sobre o guarda-chuva da atuação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele conosco agora como representante de Cristo. Esse é um primeiro aspecto, porque que hoje não vai ter o testemunho. Primeiro é que eu encontro pessoas que ainda não disparam. E nós precisamos de vocês. O segundo e último. É bom ver um testemunho, né? Fala a verdade. É gostoso. A maioria das pessoas, quando a gente pergunta, fala assim, rapaz, eu amo esses testemunhos da sala, eles são uma bênção. Quer ver? Eu vou perguntar para um irmão top que a gente tem nessa sala e que ele está de volta depois de ter passado uma temporada nos States. Caba bom. Vai abrir o áudio dele ali. Eu vou perguntar. Ô, irmão Moreira, abre seu áudio aí, meu brother. Eu nem estava sabendo como é que abria mais aqui, né? Buenos dias, meu pastor, tudo bem? Buenos dias, tudo bem, pela graça de Deus, amigo. Ou então, good morning, né? Você esteve na América. Good morning, so glad to see you again. Eita, menino, dor de línguas. Pastor, é bom ou não é, ver testemunhos? É ou não é? Bom. É vida, irmão, é vida. Testemunho da vida. Necessário. Mas como você disse, tem dias que tem que parar, né, para fazer outros ajustes, né? É isso. Então, segundo o nosso querido irmão Moreira, Zé Moreira, né? Amavelmente Zé Moreira. Menino, saudade de você. Amanhã você vai estar comigo na oração intercessora, tá bom? Vamos orar juntos aqui. Estamos juntos. Viu? Bom, eu passei esse tempo todo, a gente estava com o problema do fuso horário, né? Eu teria que acordar às 3 da manhã para conseguir pegar a sala das 5. Quando chegava às 5 horas, que era 7 aqui, estava terminando, eu não tinha como assistir, porque estava com outra dinâmica de trabalho. A gente está fazendo uma transição aí, preparando para um possível mestrado lá na América e fazer a obra do Senhor por lá. Então, eu estou com uns investimentos do tempo modificado, né? A dinâmica mudou totalmente. Mas eu voltei, estou aqui esses dias, vou passar uma longa férias aqui, um bom dia, e inclusive estarei em São Paulo fazendo uma semana de oração aí, no distrito do pastor Oswaldo, São Roque, de 24 de fevereiro a 4 de março. Vou poder atender a igreja aqui no que for preciso, na sala, e depois pretendo retornar para lá para seguir lá os planos, se for a vontade de Deus. Até aqui tem parecido que essa é a vontade de Deus. Amo você, amigo. Amo você.
Eu também amo você, não vivo sem você, eu preciso de você para viver e para ser feliz. Grande Cada um de abraço. vocês, estou vendo o pessoal mandando mensagem aí, obrigado, pessoal, querido, amo Todo mundo com vocês. saudade aí, né, mano? Não pensa Todo que eu mundo com esqueci saudade. de vocês, e também eu sei que não fui esquecido. Amanhã voltamos na oração intercessora e um pouquinho antes dessa oração nós vamos ter um bate-papo aqui entre eu e você e todo o restante da sala. Vai ser ótimo. Deixa eu ver. Maravilha. Grande abraço. Outro para você. Eu chamei o irmão Zé Moreira, olha que coisa, né? Paz do céu, para a gente falar sobre o testemunho. Por que a gente não vai ter testemunho hoje? Porque eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a não somente achar que os testemunhos são bons, são maravilhosos, que, como o irmão Moreira disse, enche o coração da gente, mas eu quero que você seja o testemunho. É por isso. Sabe, para dar uma parada e fazer a gente refletir. Eu estou aqui só tomando, só sorvendo, só absorvendo tudo isso? Ou eu estou realmente ativo no processo? Sabe por quê, irmão? Se você não estiver ativo no processo, sabe o que vai acontecer com você? Logo você vai deixar este ambiente. Logo você vai deixar o ambiente. E eu vou falar, é crucial para a existência e permanência na sala que você esteja aqui. É crucial para a existência e permanência da sala que você esteja aqui. E nós não queremos perder ninguém. Mas eu também não quero ninguém inativo aqui. Não é que eu não quero, né? Que o Espírito Santo não admite ninguém inativo. É inadmissível estar cheio do Espírito Santo e não estar ativo na obra de Deus. É contrassenso, contrafluxo, é antagônico, o que você quiser que represente algo que seja contraditório. Então, hoje, eu vou deixar exatamente sem o testemunho, para você falar, nossa, eu senti falta disso, testemunho, gosto tanto, né? Então, mas hoje o meu desafio para você é que você seja o testemunho. De hoje para amanhã. Eu vou passar um vídeo aqui, depois do vídeo nós vamos orar, e eu quero que você, eu vou passar apenas parte do vídeo, tá? Não vou passar todo, mas vai servir para a gente. Pais ajudando uma vendedora ambulante. Que atitude linda. Tadinha, ela nem acreditou. Tudo bem? Tem água? Quanto que é a água? 1 é 4, 3 é 10. O que você tem mais de bom aí? Bom, ixi, água tem muito. E se eu fosse comprar tudo, quanto que sai? Como é que é o seu nome? Você ia comprar esse tanto d'água pra quê? Quer que eu faça aqui na calculadora? Fechamos R$200, tudo? É porque eu nunca vi ninguém fazer isso. R$200 aqui, tá pago? Oxi. Vou levar uma só, tá bom? E vai vir buscar as outras? Não, vou deixar tudo pra você vender. Pode ser? O que você acha? Por quê? Eu queria te ajudar, eu saí hoje pra fazer uma bênção. Precisa no meu país visitar meu irmão. Mas depois esperar a passagem. Dinheiro que vai valer a pena, verdade? Pode dar um abraço? Obrigado. Deus abençoe você, meu filho. Olha a humildade e compreensão. Esse não, eu quero pular este daqui por uma questão simples, mas eu quero que você veja esse daqui, ó. Olha que coisa tremenda. Nesse vídeo, vemos um pai com 88 anos de idade, à espera de seu filho de 58 anos com síndrome de Down no aeroporto. Esse é um sentimento lindo e verdadeiro e faz a vida valer a pena. Não tem como não se emocionar.
Esse sem dúvidas é o pedido de aniversário mais lindo e puro que você verá hoje. Uma coisa que você queira muito que aconteça. Que só o Papai do Céu pode realizar. Vai, pensa em alguma coisa e sopra. Fala. A força que tá fazendo pra pensar. Eu vou querer que todo mundo aqui seja feliz. Um vídeo compartilhado no Instagram emocionou bastante gente recentemente. A gravação mostra o rapaz levando o seu cachorro, Alvin, que é paraplégico, para tomar um banho de chuva em Salvador. Esse vídeo está fazendo 2 anos. Olha como ele se divertia na chuva. O funkeiro carioca MC Pose do Rodo presenteou uma fã mirim com um celular novo após a... Essa criança queria entrar em contato com os jogadores da seleção brasileira, né? Ele tentou passar pela segurança, os seguranças seguraram a criança até de maneira meio que rude. E foi muito bonita a atitude do Neymar aí. Empatia é se colocar no lugar do outro. Olha que exemplo lindo temos nesse vídeo. Um ensaio fotográfico emocionante e muito especial viralizou nas redes sociais. Em 2019, a professora norte-americana Rebecca Ovell foi diagnosticada com câncer de mama. Em meio ao tratamento com quimioterapia, precisou lidar com todos os seus efeitos, entre eles feridas na boca, náuseas, vômito, dores pelo corpo e, sobretudo, a queda de cabelo. Rebecca decidiu então raspar completamente a cabeça, ao invés de enfrentar a queda gradual das suas madeixas. Para isso, organizou uma espécie de um ritual na praia. A cerimônia improvisada sob um lindo pôr do sol contou a participação do marido, dos filhos e demais familiares. O ensaio fotográfico resultante desse momento é absolutamente emocionante. Por que eu mostrei esse vídeo? Porque, queridos, nossas ações que abrem portas para a gente falar de Jesus. Nossas ações. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Ah, pastor, eu não sei falar. Eu não entendo algumas coisas. Alguns jovens da igreja vão para a faculdade e têm que apresentar lá seus trabalhos publicamente. Na faculdade apresentam o trabalho publicamente. Mas quando a gente fala para esses mesmos jovens irem para a rua, se expor publicamente para apresentar o trabalho de Jesus, tem vergonha. Assim como muitos adultos que estão aqui também. Pastor, eu não consigo fazer isso. Como não consegue? Muitos aqui hoje trabalham com coisas que nunca tinham trabalhado antes e hoje fazem com esmero e qualidade
suas atividades. Por quê? Porque o salário vem disso. Então, você faz e se esforça porque você precisa do seu salário. E na hora da gente fazer, quebrar os paradigmas, invadir espaços no bom sentido, pelo reino de Deus, aí eu não dou conta, eu nunca fiz, eu não sei fazer isso. A gente aprende por outras coisas, a gente se esforça por outras coisas, mas para o reino de Deus, não. Eu não consigo entender isso como realmente situações que impeçam que a gente faça o reino de Deus avançar. Eu não sei como é que vai ser amanhã. Talvez eu tenha uma pessoa que tenha saído, não importa. Mas a sala tem uma didática. Se eu deixar você aqui dentro só ouvindo, estou fazendo mal para você. Se você só ouvir, estou fazendo mal para você. E o ato de bondade, Gildeane, Carlos, Leontino, Filomena, Cláudia, Dora, os nossos atos de bondade, Dodora, Vanderleia, eles são as chaves de acesso ao coração das pessoas. Ellen White tem um texto no Ciência do Bom Viver que diz assim: unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito ao aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles. Ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. E então ordenava: segue-me. Jesus é o mestre, né? Ele se misturava com as pessoas, ele desejava o bem, manifestava simpatia, ele cuidava das necessidades das pessoas, ele granjeava a confiança deles com isso. E dizia: você me ama agora? Você quer ser igual a mim? Você gostou do que eu fiz por você? É extraordinário, então me segue. Você vai sair para fazer atos de bondade hoje. No final, as pessoas vão olhar e você vai perguntar se gostou do que eu fiz para você. Gostou? Gostei. Achou extraordinário? É legal, não é? É bonito, é amoroso isso? É? Então, segue quem eu sigo. Jesus Cristo justo. Porque nós só somos setas de indicação. Só. Para Ele. Segue quem me segue. Segue quem eu sigo, né? Na verdade. Segue quem eu sigo. É assim que a gente vai fazer. Nossa, é extraordinário. Por que você faz isso? Porque eu sigo Jesus. Então vem e segue quem eu sigo. Agora não dá para você ficar: nossa, que testemunho lindo, que testemunho lindo. E cadê o seu? Como a primeira coisa que eu falei para vocês sobre a lista de transmissão. Nossa, eu acho a sala tão fantástica, a sala tão fantástica. Cadê a lista de transmissão, irmão? É uma prova da sua gratidão. A menos que você não se importe com o futuro do andamento deste movimento que tem beneficiado tanta gente. Amanhã eu quero ver quantos testemunhos. Só vai valer ações de hoje para amanhã. Ah, não, pastor, eu fiz um negócio essa semana movido pelo Espírito Santo, a sala... Tá, eu entendi. A Valzinha teria uma massa para contar, porque ela deu um testemunho aí no culto sobre oração intercessora, foi muito legal. Mas, Val, sabe o que eu quero? Eu quero colocar o exército em movimento hoje. É hoje. Então, amanhã servirão testemunhos de hoje para amanhã. Tá bom? E aí, faz a tua ação, deixa Deus agir, e na hora que levantar a mãozinha aqui, eu vou orar o Espírito Santo, pedir: Senhor, me diz quem é a pessoa que o Senhor quer que a gente converse, para nos elevar na tua presença. Ele vai mover meu coração para as pessoas que precisarão ser ouvidas aqui, para enaltecer o nome de Cristo. Tá bom? Eu tenho 4 coisas para dizer para vocês, para todos vocês. Eu vou até baixar as telinhas, porque é bom demais ver você aqui. É muito bom.
Esse culto é ao vivo, irmão. Abre a sua telinha aí, você que está com a janelinha fechada, vai. Abre aí, abre a câmera, eu quero ver vocês agora. Abre, todo mundo que quiser abrir aí, que eu quero que você seja visto aqui agora. Porque muita gente acha que as telinhas estão fechadas, que você está fazendo um monte de coisa. Olha quanta gente aí que estava com a câmera fechada ligada, né? Eu não conheço o Alisson ainda. Bom dia, Alisson, tudo bem? Alisson Roberto, já é de Jesus, né, Alisson? Glória a Deus por isso, né? Nós temos aí a Esmeraldina, João Augusto, pastor Armindo Firme e Forte, pastor Jairo, Antônio Alves, Maria Nascimento, bom dia, minha irmã, Deus te abençoe ricamente, viu? Lindinha de Jesus. A irmã Kate está ali com a gente também, Paulo Menezes, músico, top da igreja, Jorge Branco, minha moderadora Verônica, Robson Aguiar, firme há quanto tempo com a gente na sala, o Eliano está com um capote branco e um óculos vermelho, a Dalva Chaves, a Celiane, gente que a gente nunca fala o nome aqui porque aparece pouco, né? A Lúcia Sena, a Josineide, o pastor Osiel Fonseca está ali, amado de Jesus, a irmã Thaís Silva Maringá, lá do Paraná, nós temos a Isabel, a Neide Ná, olha quanta gente, né, queridos? Essa sala é uma benção, essa sala é uma benção, mas ela precisa continuar com a sua vida prática, no desaguar, né? E na sua participação, distribuindo links, muitos links, milhões deles, é o que o Senhor espera de nós, tá bom? Obrigado pela sua participação, pela sua presença. Eu vou orar com você agora. Verinha, amanhã Deus te use, viu, aqui poderosamente na manifestação da palavra de Deus conosco. Santo Deus e eterno Pai, nós lançamos um desafio para a sala, porque é muito bom ver os testemunhos, mas eu não posso imaginar que tem alguém estático aqui dentro. Por isso, hoje, a gente deu uma brecada no processo, exatamente para fazer uma avaliação. Olha, eu estou aqui há tanto tempo e não saí ainda, eu não tenho conexão com pessoas, eu não falo de Cristo, não faço atos de bondade para poder entrar na vida deles com a pessoa. Não, ainda não. Estou preso na igreja lá, gosto dos cultos, gosto do meu pastor, gosto dos irmãos da minha igreja, é legal estudar a escola, a lição, depois vem o sermão, gosto da minha comunidade, mas é só isso. Eu venho até a sala 57, mano, como eu gosto desse ambiente, isso aqui é poderoso, mas não é só isso, não. A gente tem que sair. E é na conexão com outros, na transmissão do evangelho, que a vida é constituída no reino de Deus. E, Senhor, eu não sei o que faço mais, porque a gente precisa de mais listas de transmissão para poder crescer e avançar e permanecer, porque eu considero o conteúdo ensinado aqui fundamental para a tua igreja. E precisamos de tempo para fazer isso. Por isso, quem não fez ainda, Deus, toca o coração. Se não sabe fazer, aprende, pede alguém para fazer. Mas que mova o grande exército dessa sala para um lugar especial, que é no avanço do reino de Deus. Batiza-nos mais uma vez com teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, controla o nosso dia hoje ao lado de Cristo, com Ele sendo formado dentro de nós, revela Jesus, glorifica Jesus, que é o teu papel, e que agora a gente vai sair daqui para falar de Cristo e viver com Ele, falar de Cristo e viver com Ele, recebendo a tua unção mais vezes durante o dia. Eu vou ter uma reunião agora com os moderadores, que ela seja uma reunião poderosa, instrutiva, e que fortaleça a base funcional desta sala, junto com todos os que contribuem com o andamento dela. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aí eu vou dizer para você as 4 coisas que eu digo para todo mundo, com as telinhas aí, para todo mundo ver, né? Eu amo vocês. Eu preciso de vocês para ser feliz.
Vocês, meus amados, são a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque vocês existem. Tá bom? Bom dia. Saia para fazer seu ato de bondade. E vamos terminar a sala assim hoje, para você ficar pensando nisso. Quero mais nada, nem a pipoquinha nós vamos ter. Só para você ficar pensando nisso, para não haver distração. Desliguei a sala aqui, pega a sua Bíblia e saia. Eu terminei a sala, pega a sua Bíblia e saia. Em nome de Jesus. Amanhã nós nos encontramos no poder de Deus mais uma vez. Até amanhã.